Estamos iniciando a primeira reunião de perguntas e respostas de 2022, com muita alegria que estamos aqui reunidos e, de certa forma, através desse trabalho, esclarecer, pelo menos, algumas pessoas sobre essa doutrina que é tão não questionada, ela é muito necessitada de que se estude. E o caminho para o estudo, às vezes, é difícil. Por isso, onde quer que nós estejamos falando sobre Espiritismo, surgem sempre muitas perguntas. E esse trabalho tem a finalidade de responder algumas, e evidentemente a gente diz sempre, quando começa o trabalho, de que nós não temos a verdade absoluta, não é a última palavra. É aquilo que a gente conseguiu transmitir naquele momento, mas não impede de a pessoa procurar, na literatura espírita, evidentemente, o melhor conhecimento daquele assunto que a pessoa tem dúvida. Então, esperamos que possamos fazer um trabalho, no mínimo, razoável e que fique, pelo menos, dentro da expectativa. Vamos iniciar nosso trabalho pedindo ao companheiro Fernando Veloso a prece inicial dos nossos trabalhos. Boa noite, amigos. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome, na tentativa de passar aos que nos assistem informações a respeito da Tua doutrina de amor e de misericórdia. É um trabalho importante, é um trabalho valoroso, haja vista exatamente procurar dirimir dúvidas. Ter dúvidas é uma coisa extraordinária. Ai daqueles que não têm dúvida. Então, é através da dúvida que nós chegamos ao conhecimento. E é essa a razão da nossa tarefa na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando o nosso trabalho da noite de hoje. Hoje somos 4, eu, Fernando Guimarães, Fernando Veloso e Paulo. Vamos iniciar. Eu começo com a pergunta 1, e é uma pergunta carregada, digamos assim. A pergunta é: os espíritos voltam ao lugar onde foram enterrados? Olha, infelizmente, eu não diria infelizmente, não é a palavra exata, mas a gente vê que no dia 2 de novembro as pessoas vão, principalmente católicos, segmentos, vão para o cemitério. E a maioria daquelas pessoas acham que a pessoa está ali, não enterrada, né? Mas que, de alguma maneira, vão ao cemitério para receber as homenagens. Evidentemente que essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Quem quiser ver a parte da pergunta 320 e mais algumas, em certo momento ele diz o seguinte, que eles podem até ir, não por ser o cemitério, mas porque lá estão pensando nele. A família, evidentemente, tem uns que vão carregados da indiferença. Mas o pensamento é que atrai aquela criatura para aquele ambiente. Se a pessoa fizer isso em casa, ele pode ir, evidentemente, em espírito, se for necessário, se tiver permissão, porque a pessoa não fica na espiritualidade fazendo o que quer. Nem todos têm esse privilégio. Então, na realidade, tirando esse dia 2 de novembro, não há porquê no espírito voltar para a cova, digamos assim. O que é que ele vai fazer ali? Quando se desencarna,
Alguns passam anos dormindo, outros são acolhidos pelos familiares do passado. Você vai pensar em quê? Em outras coisas. Uma pessoa desencarna, encontra com a avó, a tia, uma esposa, uma sogra, ele vai se enturmar ali, vai evitar aprender a lidar naquela dimensão. Ele não vai ficar voltando, porque ele vai tendo, se não tem, vai começar a ter, e ali é a matéria. E ele não é matéria, ele é espírito. Então, não há, assim, essa necessidade de voltar. Isso é uma coisa rara. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, que não sei se eu já contei, uma mãe morreu, e no primeiro aniversário da morte dela, aliás, no dia 2 de novembro, dia de finados, ele foi o filho, a esposa, a nora, no caso, né, e uma filhinha de 4 anos. E aí, foram lá para o cemitério, rezaram, colocaram as flores, e na saída ficaram ali conversando, e a menina brincando. Aí, daqui a pouco, a menina começou a conversar. Aí, a mãe, fulana, está conversando com quem, minha filha? Estou conversando com a mulher. Olha ela aqui. Ninguém viu nada. Como? Não tem mulher aí, não? Não, tá. Ah, já foi. Não quer aquela que não? Ela disse que é minha avó. Ou seja, aquela mãe, daquele filho, pelos pensamentos, poderá ter ido naquele dia fazer uma surpresa ao filho, né? De repente, a filha dele, que era a neta, que não a conhecia, assim, de 3 anos de idade, quando ela morreu, tem muita noção das coisas. E passar para ele que estava conversando com a avó, ele evidentemente se emocionou, e é uma prova que pode acontecer de uma pessoa ir a um cemitério, como ir a qualquer lugar. Aqueles que jogam vão para o ambiente de jogo, de jogos, aquele que tem seus vícios, ou seja, a pessoa vai para onde está seu coração. Então, em resumo, normalmente não é para ir. Aquele que chega na espiritualidade e tiver consciência, ele não vai nem pensar nisso. Mas, esporadicamente, ele pode ir a qualquer lugar, inclusive o lugar onde foi enterrado. Vamos para a pergunta 2, Fernando Guimarães. Ok. A pergunta é o seguinte: se eu passar a frequentar um centro, minha casa vai se encher de espíritos? Olha, veja só. Nós atraímos para a nossa casa ou para o centro de acordo com nossa mente e nosso pensamento. Nós escolhemos as nossas companhias. Às vezes, nós atraímos para junto de nós inimigos através do nosso pensamento, ainda muito incurto, ruim, atrasado. De certa forma, a gente tem que mudar essa frequência de pensamentos para coisas produtivas, boas, porque na medida que a gente muda o nosso pensamento para coisas positivas, nós atraímos para a nossa casa, ou para o centro espírita, ou para onde a gente estiver. Não precisa ser o centro espírita, amigos espirituais que nos acompanham, porque todos nós temos nossos guias protetores, todos nós temos nossos protetores que, com certeza, andam ao nosso lado. Pode ser os nossos familiares ou não, mas é de acordo com o nosso pensamento. Nós é que atraímos os nossos amigos ou inimigos ao nosso lado. Se fazemos as coisas erradas, com certeza nós atraímos espíritos ainda inferiores que vai nos atrapalhar a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Então, que tenhamos bons pensamentos, para que tenhamos boas companhias junto conosco.
Isso é muito importante. É muito importante. Isso é em qualquer lugar que estejamos, seja dentro do centro espírita, seja na nossa casa onde nós estamos agora, seja em qualquer canto, seja onde for, mas que você curte bons pensamentos. A partir do momento que você tem bons pensamentos, você atrai amigos espirituais que falam a mesma linguagem, que pensam a mesma coisa de você. Mas se nós temos maus pensamentos, negativo, com certeza absoluta, quem vai chegar junto conosco? Aqueles nossos irmãos ainda incultos, talvez na mesma faixa vibratória nossa, não é? Ou até um pouco mais inculto, e assim a gente não aprende as coisas. Nosso pensamento é força. Quando nós temos um pensamento positivo, atraímos para nós amigos espirituais, seja de outras eras, seja de outras religiões, que não importa que sejam espíritos ou não, porque na hora que você está desencarnado, são todos iguais. Não existe essa separação. Então, nós atraemos os nossos amigos através da nossa mente e do nosso pensamento. Então, vamos equilibrar o nosso pensamento, que ele tenha o merecimento de ter eles na nossa companhia. Porque na medida que a gente distorce o nosso pensamento, quem vai chegar perto de nós? Inimigos, pessoas nos focalizando, nos jogando para fazer coisas erradas, nos intuindo para fazer as coisas erradas. Então, curtamos bons pensamentos, em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima. E não esquecer nunca que a prece é fundamental, tanto na hora de você dormir, na hora que você levantar, e no momento que você estiver em qualquer canto, não esquecer de fazer um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, qualquer prece que você possa, naquela época, naquela hora, nesse momento, conversar com nossos irmãos através da nossa mente. Isso é muito importante, porque se nós oramos bem, nós atraímos para a nossa vida, para a nossa companhia, amigos espirituais. Pode ser da nossa família, pode ser um anjo guardião, pode ser aqueles espíritos afins, mas se curtirmos pensamento negativo, com certeza absoluta, teremos, arrastando para nós mesmos, inimigos espirituais que vai nos atrapalhar a nossa vida, a nossa conduta, toda a vida. É por isso que a gente, do ser espírita, a gente aprende muito, que a gente possa colocar em prática todos esses ensinamentos. Curtir bons pensamentos. Bons pensamentos. Quando a gente tem bons pensamentos, a nossa casa fica cheia de amigos espirituais que vêm nos acompanhar. Não é preciso que seja cheio de espíritos, mas cheio de amigos, ou nossos familiares que se foram, pode ser o pai, pode ser mãe, pode ser um amigo. Então, isso é muito importante. O pensamento é força, é energia. À medida que a gente expande o nosso pensamento no caminho do bom, do bem, a gente vai também atrair para a nossa casa, ou aonde nós estivermos, amigos espirituais da mesma faixa vibratória que a gente está irmantando naquela hora, nesse momento. Só isso que eu queria dizer. Fernando Veloso, pergunta 3. A pergunta 3 foi elaborada da seguinte maneira: pode um homem amar duas mulheres ao mesmo tempo? E prossegue. Ou vice-versa. Pode uma mulher amar dois homens? E aí conclui. Isso é um pecado para Deus? Gente, nós não devemos nos colocar como exemplo de nada, mas eu vou pedir licença para me colocar como exemplo. Ele pergunta aqui se um homem pode amar duas mulheres ao mesmo tempo. Eu, atualmente, amo 4. Minha mãe, que já não está fisicamente entre nós, mas o amor continua cada dia maior. Minha esposa, 2 filhas e ainda 2 homens, um filho e um neto. Esse é o amor que eu considero o extrato maior da convivência, o mais elevado do sentimento. Esse é o amor. Agora, certamente, quem
quis fazer referência ao amor homem e mulher baseado no desejo e na paixão. No casamento. E o amor que é baseado no desejo e na paixão, ele tende a se modificar tão logo a paixão e o desejo sejam satisfeitos. Por isso que nós vemos tantos casamentos sendo desfeitos. Por quê? Porque na nossa cultura, e o casamento, me permite agora falar um pouco de casamento, que é o assunto. Casamento é uma questão cultural. Na nossa cultura, o casamento é monogâmico, ou seja, o homem só pode casar com a mulher a cada vez. E a mulher só pode casar com um homem a cada vez. Pode haver um segundo, um terceiro, um quarto casamento, desde que o primeiro tenha sido desfeito. Porque o casamento, gente, por ser cultural, ele é diferente no mundo todo. O casamento é um contrato social. Mas há determinadas culturas, por exemplo, entre os muçulmanos, os árabes, eles podem casar simultaneamente, ao mesmo tempo, com até 4 mulheres. É o caso da chamada poligamia. E as mulheres, em determinados lugares, no Quênia, na Nigéria, no Gabão, elas comandam o problema do casamento. Lá são as mulheres que escolhem os maridos. E aí, no caso, ela pode escolher tantos quantos ela queira. E há uma hierarquia. O segundo marido obedece ao primeiro, o terceiro ao segundo, e assim sucessivamente. E um detalhe é que lá as mulheres costumam escolher os maridos de uma própria família, ou seja, casam com vários irmãos. A dificuldade é em relação aos filhos, porque se elas têm vários casamentos, vários maridos ao mesmo tempo, e convivem com todos ao mesmo tempo, quando fica grávida não sabe quem é. Então, é um casamento comunitário, um casamento familiar. Mas isso é uma questão cultural. E há uma figura que é aclamada no mundo árabe, como nós temos Jesus, os árabes têm Maomé. Ora, lá, como eu disse, eles podem casar até 4 vezes. Maomé chegou a ter 15 esposas e mais 2 concubinas. Veja só, Maomé teve 15 esposas e mais 2 concubinas. Sendo que uma das esposas, chamada Aisha, que há alguns estudos que dizem que ela foi a segunda esposa, outros dizem que foi a última, mas não vem ao caso. O interessante na história dessa criança é que quando ela casou com ele, tinha 6 anos. Maomé casou com uma menina de 6 anos. Ela continuou na casa dos pais, até aos 9, quando foi morar na casa dele. E diz a história que, na mudança, ela levou, inclusive, as bonecas, porque ela ainda brincava de bonecas. E o casamento só se concretizou quando ela tinha 12 anos. E aí vejam o que Maomé deixou. Por tantos casamentos e por tantas famílias que se digladiavam, não se entendiam, principalmente depois que ele morreu, em divisão dos bens, etc., da fortuna, criou segmentos rivais até hoje. Então, hoje,
os xiitas, os sunitas, esses que vivem brigando lá, são dependentes de Maomé. Na pergunta, quem pergunta fala em se isso é um pecado para Deus. No caso, seria casamento poligâmico e não monogâmico como nós. Se é um pecado para Deus. Aí nós vamos ver. Primeiro, o que é pecado? Pecado é uma prescrição de um preceito religioso. Pecado é uma prescrição de um preceito religioso. E casamento é um preceito religioso? Não, amigos. Casamento é um contrato social. Ninguém casa em igreja. Só se casa no Brasil. Só se casa no cartório, porque é um contrato. E, sendo um contrato, prevê distrato. E o que é que acontece na igreja? Uma cerimônia para festejar o casamento. Aí sim, na igreja se faz uma cerimônia para festejar o casamento. Agora, quando aquela cerimônia é feita na igreja, o contrato já foi assinado no cartório. Então, não existe essa história de pecado. Para nós espíritas, não existe pecado de forma nenhuma. Existe transcrição de leis naturais, que não é o caso do casamento. Porque entre as leis naturais existe uma lei de sociedade, onde é tratada a formação da família, mas não como uma prescrição religiosa. Formação da família, que é a base da sociedade. Mas essa família é formada através de um casamento que se realiza no cartório. Agora, leis naturais que nós transgredimos tem como consequência o quê? O sofrimento e a dor. É isso que nós vimos, todos que passam por aqui, constantemente informando e orientando. Não existe castigo de Deus. Deus é amor, soberanamente bom e justo. O que existe é consequência dos nossos atos. Fernando falou há pouco na história da consciência. Isso é fundamental. Nós também vivemos lembrando, precisamos sanear a nossa mente, porque tudo começa com o pensamento. É pelo pensamento que nós atraímos o bom e o ruim. Então, aquele que não respeita a família, que tem simultaneamente 2, 3 famílias, está transgredindo uma questão que não é religiosa, é civil. No Brasil, o regime é monogâmico. Se o casamento não está dando certo, é um contrato, promove o distrato e parte para outra situação. E não, muitas vezes, 2, 3, 4 junções ao mesmo tempo, onde todos acabam sofrendo. Então, nós temos que ter consciência dos nossos atos, não transgredindo os preceitos da lei de Deus e os preceitos da lei dos homens, porque são importantes. Claro que não tem a força da lei de Deus, mas, igualmente, tem que ser cumprido como lei de sociedade. Caso contrário, vamos sofrer as consequências. Entendido. Paulo, pergunta 4. Boa noite a todos. Pergunta 4. Os hindus pregam que um espírito de humano pode reencarnar num animal e vice-versa. Pode um espírito que animou um animal reencarnar num humano? Como o espiritismo vê esse processo? Resposta. Essa crença, meus irmãos, é a metempsicose. Metempsicose é
ideia de que o espírito humano pode em seguida animar o espírito de um animal, de uma planta, até mesmo de um ser do reino mineral, que o espiritismo nega decididamente pelo simples fato de que admitir a metempsicose seria admitir o retrocesso. E a lei de Deus é essencialmente de progresso. Então, se nós admitíssemos que eu posso, como humano, né, numa encarnação seguinte, vir como um animalzinho, ou uma planta, ou pedra, ou mesmo como água, estaríamos admitindo o retrocesso quando a lei de Deus é a lei de progresso. E eu quero analisar essa questão da lei do progresso. Com todo respeito aos demais seres da criação, os animaizinhos, as plantas, mas eles são, na escala evolutiva, na hierarquia evolutiva dos seres da criação, abaixo da nossa evolução. Então, seria ilógico admitir que numa próxima encarnação ela pudesse vir como um animalzinho, uma planta, etc. Ele coloca aqui e vice-versa. Qual é a outra informação que a gente traz para analisar essa questão? Deus, quando nos criou simples e ignorantes. Nós sabemos que a nossa essência é espiritual, né? Como Fernando Veloso costuma colocar muito bem, a gente não é espírito, a gente não tem espírito, a gente é espírito. Nós somos espírito, nós não temos espírito. Nós temos corpo físico, nós temos perispírito. Então, quando Deus nos criou simples e ignorantes, na verdade, nós éramos o princípio inteligente, que eu costumo fazer uma comparação como se fosse a sementinha que virá a ser o espírito. Então, esse princípio inteligente, ele viaja os reinos da natureza. Aí ele vai passando por um processo de reelaboração, de mutação, de evolução. É um processo de transformação energética, vibratória, que dura em cada reino uma média de 1,5 milhão de anos. Só para a gente ter a noção de que a natureza não dá saltos. Então, o princípio inteligente, ele começa habitando o reino mineral, onde ele adquire a característica, a faculdade da energia. Passa-se o tempo, lei de progresso. Aquele princípio inteligente vai passando por aquele processo de transformação, de evolução, de maturação. Ele, em seguida, vai habitar o reino vegetal, né, o reino das plantas, das árvores, das flores. E ali ele preserva a energia que ele adquiriu no reino mineral e adquire uma nova faculdade, que é a sensibilidade. As plantas são dotadas de energia e sensibilidade. Passa-se o tempo, processo de evolução, de progresso. Aquele princípio inteligente ele vai habitar o reino animal. Né? E ali ele preserva a energia, a sensibilidade e adquire novas faculdades, como o instinto, por exemplo, até chegar à condição, passando por esses reinos da natureza, de princípio inteligente, ele vai chegar à condição evolutiva de espírito. Aí, a partir de então, ele vai reencarnar tão somente em corpos humanos. Uma vez encarnado no corpo humano, o espírito, dali para frente, todas as reencarnações seguintes serão como humano. Jamais vai retroagir para reino vegetal, animal, mineral. Né? O ser humano é dotado de energia, sensibilidade, instinto, inteligência, mediunidade e outras faculdades sensoriais. Certo? Então, o espiritismo, ele nega completamente a metempsicose. É impossível que um humano, numa encarnação seguinte, possa vir como animal. Eu fiz questão de analisar essa trajetória evolutiva do princípio inteligente até chegar à condição espiritual, porque a pergunta levanta outra questão, né? E vice-versa. Um humano, um animal pode reencarnar no humano. É importante que se diga que, até chegar à condição de espírito, o princípio inteligente ele evoluiu através dos reinos inferiores ao reino hominal. Mas uma vez encarnado no reino hominal, dali para frente, sempre reencarnações como humanos, até a gente atingir a pureza espiritual, a perfeição relativa, uma vez que a perfeição absoluta é Deus, né? Então, nós somos espírito, nossa essência é espiritual, e o espírito ele é um ser inteligente e imortal.
Passa a palavra. Pergunta 5. Gostaria de saber como o espírito é uma centelha, uma energia, como que ele toma forma na última existência na Terra? Bom, pelo que eu li, a pessoa está imaginando que o espírito, sendo uma centelha, veio a pergunta: como é que ele toma a forma na última encarnação? Em primeiro lugar, o que é uma centelha? É uma faísca, né? E Kardec, quando perguntou a respeito, recebeu falando que era uma chama, um clarão. A gente já viu nos filmes espíritas, quando se trata de espíritos puros, evidentemente é um clarão. É um foco que está num ponto qualquer e irradia por todo o universo. Isso aí seria o que? A condição de um espírito puro. E a gente fica com dificuldade até de entender como é que poderia ser. Mas é essa a realidade. Então, no estágio que nós estamos, ainda sujeitos a encarnar, sujeitos não, obrigados a encarnar num mundo como este, que não é lá essas maravilhas todas, não é nenhuma Brastemp, ficamos assim, ele não está nesse estado de, como nós vimos em alguns filmes. Ele está na erraticidade do plano espiritual, na forma humana. Evidentemente que ele tem um espírito, que é essa energia, mas tem o corpo mental, tem o perispírito, evidentemente que, estando sujeito a encarnar aqui, o perispírito ainda é grosseiro, que dão a ele a forma humana, uns mais, outros menos. Então, quando ele vai encarnar, ele não vai sair de um clarão, de uma chama, para se moldar a um corpo, não. Ele vai no processo lento ou mais rápido, dependendo do nível de cada criatura, entrar no processo de encarnação. E uma das coisas que a gente sabe que acontece é um processo chamado mimitualização. Ou seja, vamos supor que um espírito na forma humana ele tivesse 1,80 m. No processo de encarnação, ele vai se diminuindo até o ponto de ter condições e, no momento da doação, está naquele tamanho mínimo, digamos assim, para entrar no ventre materno. É uma coisa que fica até assim meio difícil de se compreender também, essa miniaturização. Agora, essa chama, esse clarão, é uma prerrogativa daqueles que evoluíram. Evidentemente que fica difícil para a gente entender como é não ter um corpo, ter simplesmente uma chama, e essa chama irradiar, é como já diz, o espírito atua onde quer. Nós estamos acostumados a criar um corpo físico, como o corpo fosse um suporte. Sem um corpo, a gente fica como se estivesse desamparado. No entanto, quanto mais evoluído, o próprio perispírito é sutil, a ponto de se confundir com o espírito, não há necessidade de matéria, e N vezes mais há condições de ação, de execução, de tudo que se possa imaginar, naqueles que são simplesmente uma chama, um clarão, mas que o seu grau de evolução permite que ele se entenda assim, seja assim, e não lhe falte nada. Esse é o grande
mistério que só se sabe com a evolução. Por exemplo, vamos supor um elefante. Ele pesa 500 quilos, mais ou menos. Não se pesam mais. Ali tem o quê? Além daqueles 800 toneladas de carne, tem um princípio inteligente. E um dia vai encarnar no reino nominal. Vamos supor um homem de 200 quilos. Ele faz um regime e fica com 80. Ele perdeu 120 quilos. Mas a sua essência, o seu eu, não perdeu nada. Continua o mesmo. Vamos supor que ele fique com 50 ou 60. Espiritualmente continua sendo o mesmo, não diminui nada. Aí tem pessoas que perdem uma perna, perdem a outra, perdem as funções de todo o corpo, às vezes fica somente com os dedos, mas a sua essência não modificou. Porque o eu da criatura é o eu que pensa. Então, o espírito não é a matéria. Então, nós nos preocupamos muito com a matéria. Claro que ter um corpo bonito é muito bom, mas na medida em que se evolui, isso é descartável. O que resta é a essência. E a essência é o espírito. É o que se diz. Penso, logo existo. Não é tenho um corpo bonito, logo existo. Não. Penso, logo existo. Então, quem quiser se aprofundar, é só adentrar na literatura espírita que vai encontrar muito mais informação. Vamos agora para a pergunta 6, com Fernando Guimarães. Ok. Podemos receber mensagens de espíritos que desencarnaram ainda crianças? Claro, por que não? O espírito ainda como criança pode ser um espírito altamente velho, já muito, muito mais velho do que nós aqui estamos, um cabedal de evolução muito maior que nós, com certeza absoluta. A nossa irmã Meimei, não sei se já ouviram falar, que era mineira quanto eu, e seu marido Arnaldo Rocha. Ela era louca para ter uma criança, mas em virtude da doença que ela tinha, ela não conseguiu conceber. Levou 4 anos casada, tentando lá em Minas Gerais, e ela não conseguiu conceber. E ela tinha uma doença muito séria, e foi para todo quanto é médico ali em Belo Horizonte, e não conseguiu. Isso foi quase da minha época, viu, gente? Não foi tão atrasada assim, não. Bebê era mineira. E nessa época, praticamente, ela morou numa rua que eu conheço lá em Belo Horizonte, que morei nessa rua, do bairro Santo Antônio. Então, Bebê era louca para ter uma criança, mas ela tinha, como disse, uma doença degenerativa ginecológica que tentou de todas as formas se engravidar de Arnaldo Rocha, que era o marido dela e muito amigo de Chico. Melhor, ela e ele, muito amigos de Chico. Tentaram de todas as formas e ela não conseguia engravidar. Viveu com Arnaldo Rocha durante 4 anos e dias, acabou desencarnando com essa vontade de ser mãe e não conseguiu ser mãe. E quando ela chegou no plano celeste, ela foi exatamente para um local onde era só crianças, que ela adorava crianças, para ela lidar no meio das crianças, tomar conta das crianças. Ainda é assim. Então, ela era apaixonada por criança, como é até hoje, e, através da mediunidade de Chico, ela veio dizendo para nós que tinha reencontrado aquelas crianças que ela tinha sido vontade de ser mãe. E foi encontrada na espiritualidade e em reencarnações anteriores, com certeza absoluta. Esse encanto que ela queria ter, essa vontade que ela teria de ser mãe, e não foi. De todas as maneiras que ela foram para tudo quanto é médico, ginecologista,
lá em Belo Horizonte e ela não conseguiu engravidar. Ela viveu só até os 24 anos. Depois teve uma doença ginecológica muito complicada. Isso era de reencarnações anteriores. Com certeza, mais ou menos, ela fez muito aborto e quis ser mãe nessa reencarnação e não teve a oportunidade. É o resgate. Estava ali respondendo alguma coisa do seu passado. E foi exatamente o que Chico disse para ela. Então, hoje ela está na espiritualidade, junto com o seu marido, que desencarnou já muito mais tarde. A Nada Rocha desencarnou com 89 anos e ela com 24. Foi muito, ficou viúva até então. 89 anos, faz uns 6, 8 anos que ele foi embora. Então, por aí, você vê como é que é o sofrimento da pessoa. E ela tinha tanta vontade de ser mãe e não conseguiu. Era apaixonada por ser mãe. Mas, em virtude dela ter cometido crimes anteriores em relação a crianças, uma série de abortos, e não foi permitido a ela, nessa atual reencarnação agora, de ser mãe. Desencarnou, viveu com o marido dela até os 24 anos e foi embora. E quando chegou do plano celeste, ela foi exatamente uma colônia só de crianças, onde ela foi ali reencontrar muitos das reencarnações anteriores, daqueles que ela botou fora. Interessante isso, né? Que lei, né? A lei do Pai Celestial. Meu Deus do céu. Deve ser para ela, foi para ela na época, deve ser uma tristeza. E Arnaldo Rocha chegou aos 89 anos, foi o marido dela. E ele conversou muitas vezes com o Chico Xavier, sobre esse problema. Fecha a janela, porque está chovendo aqui nas minhas costas. Então, muitas vezes, ele conversou com o Chico Xavier, ela conversou com o Chico Xavier sobre esse tipo de problema, porque ela tinha vontade de engravidar e não engravidava. Por quê? Porque estava resgatando aquilo que ela tinha feito anteriormente. A lei, se a gente faz as coisas erradas, principalmente pensadamente, a nossa consciência pesa muito mais do que 2 toneladas do outro lado. Com certeza absoluta. Aquilo que ela tinha vontade de ser não foi. E quando chegou da espiritualidade com 24 anos, encontrou uma série de crianças a qual ela foi exatamente educar aquelas crianças, viver no meio daquelas crianças, porque ela era louca para ser mãe. E encontrou em algumas das reencarnações dela espíritos que passaram por ela na reencarnação anterior. É muito bonito. A gente que é espírita, né? Nós que somos espíritas, graças a Deus, que temos mais um pouquinho de conhecimento que o outro lá fora não tem, nos dá uma felicidade muito grande da gente saber que a vida continua, que nossos irmãos que nos encontrarem em outra reencarnação, ele vai se encontrar de novo. Com certeza absoluta, ela reencontrou aqueles que tinham falhado com ela, que ela falhou, né? Na atual reencarnação dela, que ela só viveu os 24 anos. E quando chegou da espiritualidade, ela foi encontrar exatamente uma colônia só de crianças, a qual ela foi educar essas crianças e tomar conta dessas crianças, que para ela foi uma felicidade muito plena. Foi uma dádiva divina que Deus deu a oportunidade de reencontrar. Anos depois, desencarnou o marido, Arnaldo Rocha, que era também mineiro, como também era mineira, que era muito amigo do Chico. Todos dois, tanto ele como ela. E passou por isso, no resgate doloroso de voltar a ser mãe, e não conseguiu. Só chegando na espiritualidade é que ela foi saber o porquê que ele foi mãe. Porque ela tinha cometido uma série de abortos numa reencarnação anterior, e aí veio essa vontade de ser mãe nessa oportunidade, e infelizmente não teve. Né? Eu conheço muitas pessoas assim. Tem vontade de ser mãe, tem vontade de ser pai e não consegue. Por quê? Porque as coisas estão no passado. Ou no problema de uma doença, mas aquela doença também está ligada ao passado daquela pessoa. Então, é isso que acontece.
Infelizmente, eu conheço diversas pessoas, senhoras mesmo, que têm muita vontade de ser mãe, muitos homens amigos meus que têm vontade de ser pai e não conseguem. É isso que acontece na vida da gente. Só isso. Fernando Veloso, pergunta 7. A Santíssima Trindade existe? Ela não está escrita nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Amigos, amigas, a Santíssima Trindade é um preceito das religiões judaico-cristãs, em especial do catolicismo. E nós, espíritas, não temos nada contra. Nós não estamos aqui para falar mal da religião de ninguém, para contestar a religião de ninguém. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina espírita, que é, em si, uma filosofia espiritualista. Então, dentro do nosso ponto de vista, não existe a Santíssima Trindade. Existe Deus, Pai Criador. E nós não podemos falar em Deus sem lembrar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Porque a divulgação da doutrina espírita, essa filosofia espiritualista, que não é uma religião, começou com a divulgação desse livro. É um livro de perguntas e respostas, que foi publicado na França no século XIX. E a pergunta número 1 é exatamente a respeito de Deus. Agora, eu gosto sempre de chamar a atenção a maneira inteligente como a pergunta foi feita. Léo Denis disse que definições limitam. Mas, como toda regra tem exceção, essa que está lá na pergunta número 1 não limita. Porque Kardec interrogou o Espírito da Verdade da seguinte forma: que é Deus? Ele não perguntou o que é nem quem é. Ele só perguntou que é Deus. E a resposta é extraordinária. Suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Vou repetir. Suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o princípio de tudo, é o criador de tudo. Não existe uma trindade, não. Depois de Deus, vem todos nós, filhos de Deus. Então, Jesus, o Cristo, que significa o enviado, é filho de Deus, criação de Deus. E o que seria o Espírito Santo? Existem muitos espíritos, e nós vamos chegar lá, que chegaram à santidade, que é o último estágio. Isso não quer dizer que sejam deuses, não. Jesus é um filho de Deus. Agora, já de uma ordem tão elevada, de espírito puro, que foi o único que esteve fisicamente entre nós. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele não estava reencarnando, não, ele estava encarnado. Ele é, inclusive, o comandante espiritual do nosso planeta, planeta Terra. Tem como comandante espiritual Jesus. Como o Brasil tem como comandante espiritual Ismael. Então, Jesus é filho de Deus, como nós. Por isso que nós costumamos chamá-lo de irmão maior e amigo.
Ele participou da formação do nosso planeta Terra. Porque nós sabíamos, e aí não é tanto a doutrina espírita, mas a ciência que está provando. Qual era a nossa informação a respeito da formação da Terra? Os mesmos que acreditam na Santíssima Trindade acham que a Terra foi criada em 6 dias. Em 6 dias, Deus criou a Terra, no 7º descansou. E aí vem em nosso socorro a ciência, mostrando que, efetivamente, a Terra pode ter sido criada em 6 etapas milenares. 6 etapas milenares. Em determinado momento, no Concerto dos Mundos, uma placa imensa de matéria ígnea, ou seja, flamejante, queimando, se soltou. E veio cair em determinado ponto, de acordo com a lei da gravidade. A lei da gravidade fez com que essa placa imensa, se deslocando pelo espaço, em determinado momento ficasse. E aí, levou milhares de anos. Primeiro, o resfriamento, e depois o surgimento de tudo que existe. Então, isso foi a formação da Terra, que contou com uma equipe de espíritos superiores, comandado por Jesus. Então, assim é que nós entendemos. Então, Trindade, não. Nós não entendemos, respeitamos. Nós respeitamos todos os princípios das outras religiões. E, respeitando, convivemos com eles. Eles entendem de um jeito, nós entendemos do outro. Desde que haja uma convivência pacífica, vai chegar um dia que nós vamos nos entender. Que católicos, espíritas, protestantes, budistas, seja o que for, todos nós temos uma mesma destinação. Porque todos nós somos filhos de Deus. Agora, em relação a Deus, eu já tenho falado isso inúmeras vezes. O que existe é muito fanatismo, gente. Inclusive entre nós, espíritas. Nós temos os nossos fanáticos. E fanatismo é uma coisa horrorosa. Atrasa a nossa caminhada. Dificulta a nossa caminhada. E em relação a Deus, então, é a história do se Deus quiser. Vai trabalhar se Deus quiser, vai casar se Deus quiser, vai viajar se Deus quiser. Deus tem nada a ver com isso, gente. Deus tem nada a ver com isso. Isso é problema nosso. Aí eu falei na pergunta número 1. Aí vamos para 963, 964. Quando Kardec pergunta, ele pergunta isso. Se Deus se preocupa diretamente com cada um de nós. E o Espírito de Verdade diz, não. Ele criou leis naturais, as leis de Deus, através das quais nós temos que viver e conviver. Então, ele criou bases, para usar uma palavra que está muito usada atualmente, protocolos, as leis de Deus. E uma delas é a lei de sociedade, que nos orienta como nos comportar uns diante dos outros. Porque o homem é o quê? Um animal social. O homem é um animal social. Nós vivemos em sociedade. Já fomos, no passado, homem das cavernas. Fomos. Mas isso já faz muito tempo. No começo, nós vivíamos em quê? Num mundo primitivo, onde
a força superava tudo. Mas o tempo passou. A nossa inteligência começou a se desenvolver. E hoje nós estamos num momento especial. Vejam que o planeta Terra ainda é um dos mais atrasados da criação. O planeta Terra ainda é um dos mais atrasados da criação. No nosso contexto, segundo diz a ciência, abaixo de nós só tem Marte. A partir de Júpiter é tudo mais desenvolvido que nós. Então, durante muitos anos, nós fomos esses homens da caverna que nos arrastávamos, que andavam de 4. Tínhamos dificuldade da fala. A escrita nem se fala que ia acontecer milhões de anos depois. Mas sempre em processo de evolução, porque uma das mais importantes leis naturais é exatamente a lei do progresso, inexorável. E chegou um momento em que veio até nós exatamente Jesus, o Cristo. Ali se encerrava aquele primeiro estágio de mundo primitivo e iniciava-se um mundo de expiação e provas. A partir de quê? De uma mensagem extraordinária do Cristo, chamada de mensagem de vida eterna por nós. Secundada exatamente pela doutrina espírita como terceira revelação, o Consolador prometido. Então, Deus, Criador, Pai Criador, a que se acrescentou posteriormente e infinitamente bom e justo. Então, através das leis naturais, é que há uma regulamentação para tudo. Deus, Pai, Jesus, Filho como nós, Espírito Santo, nós no futuro. Eu não me canso de repetir, palavra de Jesus. Nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. E os entregue a ele fomos nós. Então, um dia, nós seremos espíritos puros. Ainda assim, e principalmente na condição de filhos de Deus. Então, para nós, Santíssima Trindade não existe. Volto a dizer, respeitamos quem assim entende, mas não é o nosso entendimento. Entendeu? Paulo, pergunta 8. Pergunta 8. Se a população da Terra era menor, de onde vieram os espíritos que estão aqui encarnados? Bom, pelo que eu entendi da pergunta, a pessoa questiona o seguinte, né? Se, creio eu, se eu entendi bem a pergunta, séculos, milênios ou milhões de anos atrás, a população da Terra era menor do que hoje, de onde vieram os espíritos que hoje estão encarnados na Terra? Bom, meus irmãos, a população atualmente do planeta é de quase 8 bilhões de habitantes. Né? O último censo, que eu acho que é de, pelo menos a última estatística que eu tive acesso é 2 de janeiro de 2022, houve um acréscimo de 74 milhões de pessoas, levando a gente à informação de que a atual população da Terra é de 7,8 bilhões de habitantes. Né? Vejam só, de onde vieram, né? Já que era menor a população. O número de habitantes do planeta, ele é consequência do aumento da expectativa de vida também. Além da questão dos muitos reencarnes que aconteceram, e desencarnes também, né? Porque essa migração e transmigração é constante. Esse aumento é consequência principalmente da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais. É uma espécie de evolução natural. Né? Com a evolução da humanidade, através do avanço das ciências, há e haverá sempre
uma tendência natural a um aumento da longevidade, ou seja, as pessoas tendem a viver mais e, consequentemente, houve um crescimento da população mundial. E esse aumento da longevidade tem a ver com o avanço da medicina, da infectologia, da nutrição, da farmácia, né? Enfim, da mudança de hábitos das pessoas. As pessoas de umas décadas para cá passaram a ter um foco maior em atividade física, né? Enfim, isso vai contribuindo para que a longevidade aumente. A descoberta de curas para doenças que não existiam, sistema de imunização, de vacinas que não existiam. Mas óbvio que também houveram reencarnes, né? Muitos nascimentos. Bom, de onde vêm os habitantes da Terra? Não podemos precisar. Vem de várias colônias espirituais. Colônias são cidades, né? No mundo espiritual. Então, não tem como a gente precisar de onde vieram os espíritos que reencarnaram, todos, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 30 anos, ou no último ano. A gente pode citar, a título de exemplo, que lá no Antigo Egito, né, 5.000 anos atrás, temos informações através da literatura espírita que eles eram os capelinos. Eles vieram de Capela, da constelação do Cocheiro. Isso eu estou colocando numa civilização que viveu há 5.000 anos atrás. Tá? Só para ilustrar e exemplificar para os irmãos de que os espíritos podem vir de várias colônias espirituais. Agora, obviamente, que compatíveis com a evolução deles. Quem vem aqui para a Terra são espíritos que ainda estão necessitando ou merecendo um mundo que está nessa transição aí de expiação e provas para a regeneração. Eu diria a vocês que se, porventura, nós tivermos aqui, nesse momento ou futuramente, espíritos de uma hierarquia muito superior à nossa, normalmente eles vêm em caráter de missão, que são espíritos realmente especiais, no sentido de que adquiriram já uma certa evolução, a fim de que possam ajudar os espíritos que estão abaixo na questão da evolução espiritual a evoluir, seja no aspecto moral ou no aspecto intelectual. Certo? De modo geral, isso a título pedagógico, tá? Nós aqui na Terra, a grande maioria é espírito de terceira ordem, que é a mais atrasada. Na questão alegórica, pedagógica, didática, para a gente entender que a gente tem pelo menos 2 ordens de espíritos mais evoluídas do que a nossa. Fazendo uma ponte com essa questão, lá no Livro dos Espíritos tem uma questão assim, Kardec levantou a seguinte pergunta: existe alguma vantagem especial em reencarnar na Terra? O Espírito de Verdade respondeu: nenhuma, vista que a Terra é um dos planos, no momento, mais atrasados. Estamos na transição para o mundo de regeneração, mas mesmo quando chegar a regeneração completa, aqui ainda não será um mundo totalmente feliz. É um mundo no sentido de onde habitam apenas espíritos puros, perfeitos. Não. Isso ainda vai demorar muito tempo. Mas é importante que se diga que a Terra já superou, por exemplo, a questão de mundo primitivo. Fernando Veloso citou bem aí a questão dos humanos das cavernas. Quando nós éramos humanos das cavernas, naquele momento a Terra era mundo primitivo. Já está dando um outro salto evolutivo, saindo de expiação e provas para regeneração. Mas ainda está muito longe, por exemplo, de ser um plano bem-aventurado, um plano feliz de perfeição. Isso ainda vai demorar milhões de anos ou bilhões de anos para acontecer. O que é que classifica um planeta como primitivo, expiação e provas, regeneração, mundo feliz? O grau de evolução dos seus habitantes. Então, vai demorar muito ainda para a gente atingir essa condição de mundo feliz. Mas, uma coisa é certa, né? Todos nós atingiremos um dia essa perfeição, como eu falei, perfeição relativa, porque perfeição absoluta é Deus. Passa a palavra. Pergunta 9. O médium que tem um vocabulário mais rico
ajuda na psicofonia, ou seja, uma pessoa estudada, digamos assim, tem um vocabulário rico, você quer saber se ajuda na psicofonia. A psicofonia é aquela comunicação onde o comunicante usa a voz. Na realidade, tem que ver o seguinte, depende do tipo de reunião. Há reuniões onde, diferentemente do que se faz num centro como o nosso, são reuniões para receber mensagem. E aí, os espíritos se comunicam, são espíritos que são relativamente um pouco acima de nós, e as transmissões são tranquilas, e, evidentemente, se uma pessoa tiver um vocabulário rico, poderá ajudar. Entretanto, tem um problema que nos acompanha. Há pessoas que pensam que ter um título de doutor aqui no planeta Terra te dá o direito de ser arrogante. Então, é muito comum aquele que sabe, não todos, mas muitos daqueles que sabem mais, se vestirem de arrogância e aí se tornam criaturas intoleráveis. E, de repente, quando ele perceber que ele se destaca naquele meio, ele começa a se encher de ar, vira um pavão e pode, ao invés de melhorar o trabalho, até complicar. Num centro como o nosso, em outros centros, onde o básico não é receber mensagem, mas o tratamento espiritual, e quando se trata de tratamento espiritual, não é somente de quem faz um tratamento de pessoa física. A própria comunidade que se comunica são doentes. Então, tem comunicante que chega com aspecto animalesco. Tem comunicantes que foram, em vida, mudos. Tem comunicantes que chegam e só faz chorar, outros gemer de dor. Então, num ambiente desse, aquele que tem um vocabulário rico não poderia ajudar em nada. Por quê? Se é para gemer, vai gemer. Se é para cunhar, é a mesma coisa. Então, há que ser fiel à comunicação. Então, no ambiente do centro espírita, quem participa sabe que muitas comunicações são desse tipo. Muitas vezes você passa 15 minutos conversando com uma entidade e ela não consegue falar porque da vida dela foi muda. Então, ele pode ser doutor, pode ser nobre e não vai ajudar em muita coisa. Então, em casas espíritas assim, muitas vezes o que precisa é aquele trabalhador humilde, que se doa, que não teria vergonha, digamos, de gemer, de dizer coisas assim que não fossem tão nobres, porque aquele que sabe muito, muitas vezes se corrige, ele quer demonstrar saber. E aí, esse demonstrar saber vai de encontro à necessidade dos comunicantes. Vou dar um exemplo muito simples. Na nossa casa, uma vez, chegou um nobre doutor para desenvolver mediunidade. E, evidentemente, era da psicofonia. Mas nem todo mundo que acha que tem mediunidade, ela aflora nos primeiros momentos. Às vezes passa meses. E a gente costumava, e costuma ainda, colocar papel na mesa e lápis, porque muitas vezes vem um comunicante e, ao invés de usar a voz, usa as mãos. E esse nobre médium, candidato a médium, começou a escrever. Agora, a gente percebeu ao longo da caminhada que era uma pessoa diferenciada, digamos assim, para não dizer vaidosa e orgulhosa.
Então, aqueles papéis que se escrevem, depois a gente quer para olhar o que foi que veio, não como curiosidade, é para analisar se aquilo ali é fruto de uma comunicação ou se é do próprio médium. Então, todo mundo, quando sai do trabalho, deixa o papel lá. Ele, quando terminava, pegava o papel, estava no bolso, saía. Assim, a forma arrogante de lidar com uma coisa que não é para ser assim. E, evidentemente, a gente nunca deixa para lá, né? Tem coisa que o mal por si se conserta. Então, se consertou. Ele depois deixou, não sei se teve sucesso como médico no outro ambiente, mas não adianta um trabalhador erudito, nobre, sabidão, doutorzão, se não tiver amor do coração, não tiver humildade. Em casa espírita, trabalho de mediunidade, qualquer trabalho tem que ter a humildade. Mesmo que seja uma pessoa simples, vai receber da espiritualidade ajuda, e muitas vezes se supera. E cabe ao arrogante, muitas vezes, se puxar o tapete, porque não está de acordo com a essência do trabalho espírita, que é o mínimo de amor, de vontade e, sobretudo, de humildade. Então, poderia melhorar, porque no Espiritismo não se pode conviver com a ignorância. O que se recomenda é o estudo constante. Agora, evidentemente, associado à humildade. Vamos agora para Fernando Guimarães, pergunta 10. Pergunta 10. O médium sabe quem está se comunicando? Se ele for um médium em evolução, sabe. Mas se ele for um médium ainda muito primário, não. Mas se ele for um médium já experimentado, que tem a experiência da mediunidade, ele sabe. Porque o médium não tem escolha a quem ele vai receber. Ele pode receber um espírito mais evoluído do que ele, ou igual a ele, ou inferior a ele. Tá certo? Geralmente, o médium não tem escolha, como estou falando. Chega a gente, como doutrinador, está na frente do médium, recebe aquelas entidades ainda muito... 2 segundos aqui, porque tem um celular tocando aqui. Desculpa, viu? O celular tocando aqui, que Márcia botou aqui perto. Então, o médium não tem escolha. Nos perdoe, viu, Calixto? Tocou aqui bem pertinho e, lamentavelmente, você já levou... Desde o plano espiritual, essa chamada. Então, o médium não tem escolha. O médium recebe o que tem que vir. A gente, como doutrinador, lá do Caminhando para Jesus, meu Deus do céu, a gente já recebeu entidades embrutecidas através de médium que tinha uma certa evolução espiritual na mediunidade. E o médium, quando ele tem consciência, ele pode filtrar o mal educado que chega naquele momento ali. Ele pode filtrar, porque quando chega querendo bagunçar o coreto, o médium filtra. Quando ele tem experiência. Quando ele não tem, fica difícil. Aí ele é baratinado, levado para todo canto, porque a entidade que chegou ali é muito embrutecida, ainda não tem educação, e aí acaba balançando. De forma que é muito importante, quando o médium fizer seu curso de mediunidade, se educar dentro da mediunidade, porque ele não tem escolha de quem vai chegar até ele. Pode chegar uma entidade do bebequilate dele, pode chegar muito mais superior e pode chegar também muito inferior. E se chega inferior, ele tem que ter a capacidade de filtrar aquela falta de educação que naquele momento chega ali no diálogo. Eu já encontrei muitas coisas assim lá no Caminhando para Jesus. Mas trabalhei com muito médium também, que naquele momento filtrou muita falta de respeito que aquela entidade chegou.
E quando isso não acontece, que você também, como doutrinador, tem que saber como é que você vai fazer isso. Você tem que ser educado para poder não espalhar com quem está chegando neste momento assim. Porque imagine se você chega uma entidade incorporada no médium, querendo fazer tudo o que quiser, e você também não tiver conhecimento e quiser ficar no mesmo combate com ele ali, discutindo com ele. Não dá certo. Nesse momento que ele querer espalhar, você tem que conversar com amor, tem que chamar ele com serenidade, tranquilidade, com educação, que ele possa assimilar que ele ainda precisa de evoluir. E você que está ali tem a responsabilidade de colocar ele no seu lugar, mas de uma forma educativa, de uma forma educada, não se espalhando, porque senão bagunça o coreto se houver discussão entre os dois ali dentro. Então, a responsabilidade de quem está doutrinando, de quem está recebendo, é muito grande. É muito grande e que você tem que ter esse conhecimento. É por isso que é muito importante os cursos, para que ele possa aprender e colocar na nossa prática de conversar com essas entidades que chegam através de muitos médiuns, né, que estão ali trabalhando. O médium não tem escolha. O médium recebe aquele que vem. Agora, se ele for um médium mais evoluído, ele pode filtrar e conduzir aquela entidade ainda muito mal educada numa boa. E o doutrinador, da mesma forma, não procurar discutir, porque senão não vai dar certo. E você ter a educação para conversar com ele, tanto quanto o médium também, que tem a capacidade de filtrar aquele espírito mal educado que chega ali espalhando, né? Que chega ali dizendo palavrões, tudo que não presta. E aí, se você não souber levar, aí a sala vira o coreto, dá confusão. Eu, graças a Deus, não encontrei assim. Ou melhor, encontrei uma vez assim. Mas procurei levar no equilíbrio até o final, por mais ou menos 10 minutos, mas saiu-se tudo bem. Mas, geralmente, acontece isso. Chega uma entidade ainda muito embrutecida, no médio sem experiência nenhuma, e que quer balançar o coreto daquele momento, e que quer brigar e que quer discutir. Ah, eu vim para isso porque eu quero matar aquela fulana, eu vim para isso porque eu quero matar aquele fulano que está lá dentro, não sei o quê. Né? Isso acontece muito. Então, o médium e o doutrinador têm que ter muita experiência para lidar com essa situação que às vezes nos acontece. Não é toda hora, mas pode acontecer. E já aconteceu comigo. Então, você tem que ter hombridade, maneira, conduta, educação, para que você possa levar o diálogo e procurar botar ele serenamente ali. Gritando não vai resolver o problema de ninguém. É isso que eu queria dizer. Então, é preciso que a gente eduque da maneira que vai conversar com essas entidades, e quando ela chegar querendo balançar o coreto, você não ir na faixa vibratória dela nunca, nunca. Procurar serenamente, conversar com a educação, baixar o nível dele até o seu, para que tudo dê certo. É isso que a gente tem que fazer. Fernando Veloso, pergunta 1. A pergunta foi formulada em 2 interrogações. Como falar da morte para uma criança? Como falar da morte para um paciente que está no final da vida? Amigos, difícil. Difícil. Muito. Muito difícil. Nessa hora é preciso bom senso, acima de tudo. E saber que cada caso é um caso. Porque o episódio morte é a única coisa certa que nós temos na vida. Tudo mais pode acontecer ou não. Você pode trabalhar ou não trabalhar, casar ou não casar, ter filho ou não ter filho. Mas morrer todos nós vamos. Só que
Com o advento do Espiritismo, nós tivemos uma nova informação a respeito da morte. Que até então, o que é que se achava? Isso aqui já foi discutido N vezes. A vida era um caminhar do berço ao túmulo. E o que é que se dizia, e muitos ainda hoje dizem, nós respeitamos, morreu, acabou. Como se a morte física fosse o fim de tudo. E não é. Agora, explicar isso a uma criança, explicar isso a um moribundo que não tem nenhuma informação, evidentemente que não é fácil. É preciso muito bom senso. A criança não vai entender isso. E não existe regra. Não, cada caso é um caso. Então, precisa-se. Até porque nós mesmos, a maioria de nós, tem uma ideia equivocada da morte. É comum se dizer, eu já vi espíritas de conhecimento, falando em perder. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Ninguém perde ninguém, gente. Nós perdemos a presença física. Mas a vida continua. É isso que nós temos que entender. A vida continua. Nós somos espíritos. Somos eternos. Já se falou hoje aqui, falei, Paulo, falou mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo em fase de regeneração. Então, nós estamos numa caminhada. Esse que foi meu pai, que, por sinal, o meu eu não conheci, quando ele morreu eu tinha menos de 1 ano, um dia eu vou me encontrar com ele, não tenho dúvida. Com minha mãe, então, essa aí eu tenho certeza. E do jeito que ela sempre foi e continua sendo, alegre, brincalhona. No dia que nós nos reencontrarmos, é o que eu digo sempre, vai rolar festa. Porque certamente ela está me aguardando. Haja vista que nós fomos unidos a vida toda, no período daqui da Terra. Agora, explicar isso a uma criança é muito difícil. E como cada caso é um caso, o que nós podemos dizer é ter bom senso. Ter bom senso. Muitas vezes se diz à criança, a sua mãe hoje é uma estrelinha. Isso é lógico que se diga assim. Não vai dizer morreu, acabou, é espírito. A criança sabe lá o que é espírito. Nem erraticidade. Não, não tem. Então, nós temos que falar da forma mais simples possível. Quanto ao moribundo, dependendo do grau de conhecimento dele, também é muito difícil dizer a alguém que ele vai morrer. Que ele está nos últimos dias, está nas últimas horas. Não. Então, não existe fórmula para isso. O que eu digo é que tem que haver bom senso. Alguém que esteja preparado para dar a informação que aquela pessoa precisa num momento tão difícil de sua vida. A criança cujos pais morreram, o idoso que se aproxima do momento fatal. Então, que haja bom senso, muita oração, muita prece, muito pedido de ajuda à espiritualidade, para que, nesse momento, venham em nosso socorro, porque é um momento que, efetivamente, nós precisamos de ajuda. Meu Deus. Pedi licença a Calixto para falar da mãe de Fernando Veloso, que trabalhamos muito tempo com ela. Meu Deus do céu, como eu me lembro dela, Fernando. Todos os dias da minha prece, ao levantar, ao deitar, eu rezo por ela. Ela era uma pessoa que maravilhosa, tinha um coração de ouro, muito simples, muito educada.
trabalhamos naquela mesa ali tanto tempo, meu Deus do céu. A vovó Virgínia era doce demais, era doce, com certeza continua mais doce ainda onde ela está, porque ela merece tudo de bom e merece tudo que ela fez para os outros. Me emociona. E a mim também. Bom, agora vamos com Paulo, pergunta 12. Pergunta 12. Existe uma disciplina no mundo espiritual? Ou os espíritos fazem o que bem entender, perdão, como os obsessores? Resposta. Existe sim uma disciplina nos mundos espirituais mais evoluídos ou minimamente avançados. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo até para um lazer saudável também, né? Uma distração saudável, que alimente o espírito de conhecimento, de evolução. Sim, nos mundos mais avançados, né? Tem tempo para tudo, há uma disciplina, há uma organização, sem dúvida. Até porque tudo isso ocorrendo de forma organizada, né? Sincrônica, sistematizada, é uma questão de evolução e de harmonia com Deus, com o universo. Já, evidentemente, nas dimensões espirituais mais negativas, pesadas, aí impera o caos. Né? Não há disciplina de nada. Embora possamos acrescentar que na esfera espiritual também há o crime organizado. Né? Então, eles têm uma certa disciplina, lamentavelmente, para maquinar coisas ruins, inclusive obsessões coletivas. Mas, de modo geral, a disciplina, que é uma evolução, é uma virtude, como disse Emmanuel, né, grande mentor de Chico, disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina, além de uma virtude, ela é uma espécie de regra e ocorrência natural dos mundos mais evoluídos. Agora, essa outra questão que foi colocada aqui na mesma pergunta, comparando com os obsessores, né? A pessoa, então, tem a ideia de que os obsessores podem fazer tudo. É importante que se diga que existem limitações à nossa liberdade. Quando eu digo a nossa liberdade, eu estou pensando não só nos obsessores, até porque, lamentavelmente, nós também podemos ser obsessores, não deveríamos ser, principalmente nós com conhecimento espiritual, né? Quem tem o esclarecimento espiritual, mas que a gente nunca venha a ser obsessor, mas não apenas os obsessores, todos os espíritos, eles têm, de certa forma, uma limitação à sua liberdade. A gente não pode entender que existe uma liberdade absoluta, uma vez que, se houvesse uma liberdade absoluta, não haveria Deus, não haveria uma ordem e não haveriam as leis divinas. Então, embora aparentemente existam coisas hediondas, existam coisas pesadas, né? Ou impunidade, mas aquilo é uma impunidade momentânea, uma vez que há, sim, limitações à liberdade. Né? O único momento em que praticamente todos os espíritos eles têm uma liberdade absoluta é no momento de pensar. O pensamento é quase que uma liberdade absoluta. E voltando para essa analogia com os obsessores podem até dar a impressão para a gente, pelo que a gente estuda, através do conhecimento espírita, de que eles têm liberdade de fazer tudo que querem. Mas, como eu falei, há limitações para aquela liberdade. E os obsessores, como todos os espíritos, não só os obsessores, respondem pelo seu livre-arbítrio. Porque o que Deus deu a todo mundo foi livre-arbítrio. Mas é importante que nós tenhamos a consciência que todos nós respondemos pelo nosso livre-arbítrio, de forma que existe consequência em tudo que a gente faz. Para a gente não ter a impressão de que os obsessores atuam livremente para prejudicar as pessoas, tendo ou não intenção de prejudicar, né? Mas sempre que há obsessão, há um prejuízo, tendo ou não a intenção de prejudicar, e normalmente há a intenção de prejudicar, estatisticamente há a intenção de prejudicar, responde à consequência dos seus atos. Passa a palavra. Bom, nós ainda teríamos 3 perguntas, mas a hora está exatamente
encerrada. E para manter a disciplina, a gente é melhor deixar as 3 perguntas para a próxima oportunidade, né? São perguntas que, evidentemente, levariam mais de 15 minutos e aí extrapolaria todo e qualquer limite. Se fosse uma pergunta só, mas são 3. E a gente não pode responder correndo, porque um detalhe e outro deve ser esquecido. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de exercitar um pouco o nosso conhecimento e aprender também e pedir a Deus que outras oportunidades venham para que a gente possa, não só no trabalho, mas como na vida, podendo dar o exemplo de vida e daquilo que Jesus nos ensinou. Então, para encerrar os nossos trabalhos, vamos pedir ao Paulo Cartagena a prece final. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta e modelo a ser seguido pela humanidade, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade, por este banquete espiritual de conhecimento, de estudo, de análise, de entendimento da vida à luz da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus e das leis de Deus. Agradecemos pela inspiração, pela assistência, pela orientação coordenada pelos Espíritos amigos. Agradecemos pelo clima de paz, harmonia, entrosamento, alegria com que decorreu o nosso trabalho. Quero aproveitar a oportunidade e pedir pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no umbral, nas dimensões espirituais mais sofridas, que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Sim, só temos a agradecer por mais essa oportunidade e, em prece, devolvemos a palavra para o nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa finalizar nesse mesmo clima de paz, harmonia, união e alegria. Boa noite. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite. Boa noite a todos, muita paz e até a próxima oportunidade.